Olá, divas de Jesus! Bom, eu prometi que ia vir aqui para falar sobre como a maternidade me ensina, como Deus fala comigo através da maternidade. E eu queria muito compartilhar com vocês, não só para quem é mãe, mas para quem quer se tornar mãe, para quem vai se tornar mãe, porque assim você já fica ligadinha assim, ó, com as coisas que Deus vai te dar, com as chaves que Deus vai te dar através da maternidade. Para quem não me conhece, eu me chamo Larissa, eu tenho 29 anos, ou assim, pezinho nos 30, sou mãe de duas, uma de 6 e uma de 2, e sou casada há 10 anos com o Lucas, amor da minha vida. E eu queria compartilhar um episódio específico que aconteceu hoje aqui em casa com a Anne e juntamente falar sobre o cuidado de Deus com a gente, como Deus trata conosco, com seus filhos, né? Por isso que quando eu falo que a maternidade ela me ensina muito, é porque ao mesmo tempo que Deus me dá a capacidade de forjar um caráter, de construir um caráter, Ele me mostra o quão eu sou dependente também dos ensinamentos dele, do amor dele, né? E hoje a Anne chegou em casa e falou que teve prova de matemática. Até me espantei assim, né? Porque ela tem 6 anos. Falei, nossa, já teve prova, né? Aí na minha cabeça, como será que ela ficou? Será que ela ficou nervosa? Porque eu era extremamente, sabe, aquela aluna neurótica, nervosa. Eu já tinha estudado, sabia a matéria, mas ficava nervosa. Mas a Anne Lívia, ela é muito diferente, assim, de mim. A personalidade dela é muito diferente. Então eu fiquei escutando o que ela ia me dizer. Falei, teve prova de matemática. Só que a professora falou que não ia ajudar a gente e disse que era pra gente se virar. Ela falou desse jeito. Aí eu fiquei ali escutando. Aí ela falou assim, e só amanhã que ela vai falar a nossa nota. Aí ela parou e perguntou assim pra mim, mãe, por que a gente tem que fazer prova? Daí eu, na lata, respondi, porque a professora precisa saber se vocês estão aprendendo aquilo que ela está ensinando para depois ir para o próximo módulo, próxima matéria, né, próximo nível de dificuldade, enfim. E daí ela falou assim, entendi. Aí já dispersou e foi para lá brincar e na mesma hora o Espírito Santo no meu coração disse assim, minha filha, eu permito certas provações na sua vida para eu saber que você aprendeu o que eu te ensinei. O que eu te ensinei. Se você cumpriu os mandamentos, se você estudou aquilo que eu deixei para você. Eu falei, meu Deus, isso é forte, Senhor. Deus faz isso com a gente. Ele quer saber o nosso nível de aprovação para levar a gente para o próximo passo, para levar a gente para o próximo nível. Muitas vezes a gente quer tudo para ontem. Senhor, eu quero isso, isso e isso, assim, assim, assim. Eu creio que o Senhor é Deus e pode me dar. Mas a gente nem foi aprovada ainda, a gente nem passou na primeira matéria. Aí quer um casamento lindo, perfeito, mas não passou na matéria de ser uma boa filha. Fala, Deus, né? Quer ser mãe, mas ainda nem passou na matéria de casamento. Não amadureceu, não aprendeu com o Senhor os mandamentos para o casamento. Então, gente, a gente precisa entender que Deus, ele precisa nos aprovar. Enquanto muitas querem aprovação terrena, reconhecimento terrena, Deus está te olhando lá e falando assim, filha, tem uma prova para ti. Você vai ser aprovado, você vai passar, eu vou te aprovar e vou te levar para o próximo nível.
Ó, e para que não fique nas minhas palavras, mas seja a palavra de Deus, porque ela não mente, eu queria ler com vocês Romanos 5, capítulo 5, do versículo 3 a 8. E Deus é muito claro ao dizer isso para nós. Olha só, escute. E também nos alegramos nos sofrimentos, pois sabemos que os sofrimentos produzem a paciência, e a paciência traz a aprovação de Deus. E essa aprovação cria a esperança. Essa esperança não nos deixa decepcionados, pois Deus derramou o seu amor no nosso coração, por meio do Espírito Santo que Ele nos deu. De fato, quando não tínhamos força espiritual, Cristo morreu pelos maus, no tempo escolhido por Deus. Dificilmente alguém aceitaria morrer por uma pessoa que obedece às leis. Pode ser que alguém tenha coragem para morrer por uma pessoa boa, mas Deus nos mostrou o quanto nos ama. Cristo morreu por nós quando ainda vivíamos no pecado. Glória a Deus, aleluia por essa palavra. Está dizendo aqui que o sofrimento causa em nós a paciência, né? Gera em nós a paciência. E essa esperança, essa paciência, traz a aprovação de Deus. Então, se você está passando por dificuldade, por tribulação, perseguição, alguma coisa de ruim está acontecendo na sua vida, você está sofrendo, entenda. Isso precisa gerar em você paciência no Senhor. Espere no Senhor. Porque essa paciência vai produzir a aprovação de Deus, traz a aprovação de Deus para a nossa vida. Então Deus te diz, eu te aprovei, você esperou com paciência. E essa esperança não nos deixa decepcionados, porque muitas vezes a gente acha que passar pela aprovação, agora Deus vai dar tudo o que eu quero, não sei o quê. Ou então, nossa, não foi do jeito que eu achava que era, Senhor, não era isso que eu achei que o Senhor ia fazer, não foi desse jeito que eu pedi. Mas não, gera em nós contentamento, a gente não fica decepcionado. Por quê? Porque Deus derramou em nós o Espírito Santo no nosso coração. O amor, porque Jesus morreu pelos nossos pecados. E Ele falou, eu vou, mas eu te deixo o Consolador, o Espírito Santo. Então você tem o Espírito Santo que habita dentro de você. E a Bíblia aqui, esse texto, ele especifica, ele deixa bem claro que Jesus morreu por nós, quando ainda estávamos no pecado. Eu não sei você, mas eu não tenho coragem de morrer por uma pessoa que eu nem conheço. Muito menos que vive no pecado, que é uma pessoa mal, que faz maldade. E Jesus fez isso por mim e por você. Então, quando nós estamos sendo no processo de aprovação de Deus, nós encontramos contentamento, encontramos amor, encontramos paz, encontramos paciência no Senhor, porque reconhecemos a nossa identidade em Cristo Jesus e reconhecemos que o Espírito Santo de Deus habita em nós. Então não fique decepcionada, minha irmã, não fique desesperançosa, muito pelo contrário. Se você está sendo provada, se você está sofrendo por algum motivo, alguma razão, porque o dia mau chega na vida de todos. Eu tenho aqui meus dias maus, meus dias de luta, meus dias de guerra, meus dias de sofrimento, mas precisamos encontrar contentamento no Senhor. Perseverança, persevere na fé, acredite que Deus está com você e que Ele só está esperando de você a perseverança para você ser aprovada. Não desista da sua fé. Não deixe de crer. Mãe! Oi! E então ele diz, minha filha, você foi aprovada, você perseverou, você teve paciência. Vamos pro próximo nível. Vamos um pouquinho mais fundo. Né? Eu vou te permitir um pouco mais a minha presença. Eu vou te derramar dons do Espírito. Eu vou te abençoar. Porque não temos nada e não somos nada se não for pela graça de Deus, amém? A graça de Deus nos acompanha. Eu falo que Deus, Ele não precisa da minha oração. Ai, voltei. Eu sento pra gravar
É filho que chama, é gente que bate no portão, mas amém, Senhor. Então, como eu estava dizendo, a graça de Deus nos acompanha. Deus não precisa da minha oração para me abençoar. Deus não precisa ser aprovado. Quem precisa ser aprovado somos nós, né? Então, nós precisamos estar em Cristo, nosso pensamento precisa estar em Cristo e entender as provações, os sofrimentos que nós passamos. E não ficar questionando por quê, mas sim para quê, vai ter um propósito. Tudo tem um propósito. Talvez você vai receber algo da parte de Deus, Deus está te forjando, Deus está te fortalecendo, Deus está criando raízes em você. Então é esse o recado de Deus que eu tenho para esse dia. O Espírito Santo de Deus continue falando do seu coração. Você que vai ser mamãe, você é mãe, aproveite cada oportunidade que você tem de aprender mais o Senhor. Porque o Espírito Santo ele ministra demais em nossos corações através da maternidade. E quando ela falou da prova, eu nem pensei nesse lado espiritual, né? Mas na mesma hora que eu terminei de falar, o Espírito Santo me trouxe isso no meu entendimento. Deus também precisa aprovar a gente para saber se a gente está pronto para ir para o próximo nível, para saber se as nossas raízes estão fortes, para saber se a gente entendeu o que Ele ensinou e o que Ele deixou para nós, se a gente colocou em prática. Amém? Então que você possa colocar em prática e tirar uma nota boa, que você possa ser aprovada pelo nosso Deus, não por pessoas ou coisas, mas ser aprovadas pelo Senhor nosso Deus. Amém? Deus abençoe a cada uma. Se você foi abençoada por esse vídeo, dá o seu joinha, porque ajuda, né, o YouTube entregar para mais pessoas, entende que o conteúdo é relevante. Se inscreve no canal. E independente, eu vou continuar trazendo conteúdos aqui, coisas que o próprio Deus me toca para trazer aqui. Então é isso, Deus abençoe. Um beijo.